Fala galera! Durante o vídeo Os 7 filmes de horror mais promissores de 2020, eu comentei sobre a série The Act e muitos inscritos, muitos mesmo, tanto aqueles que já tinham assistido a série quanto os que não conheciam e ficaram curiosos, pediram para que eu trouxesse o seriado para este quadro. Sendo assim, prepare-se para conhecer a história macabra de Gypsy Rose Blanchard, uma garota cuja tóxica relação com sua mãe culminou numa sucessão de eventos que chocaram os Estados Unidos e o mundo. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Embora eu tenha chamado de série, The Act, produção do canal Hulu, está mais para uma minissérie, visto que a sua trama em 8 episódios é fechadinha. Começo, meio e fim. Não sobrou algo de relevante para ser contado numa segunda temporada. Para comentar sobre o programa, terei que entregar alguns spoilers. Sim, mas calma. Calma que essas informações que eu vou revelar não tiram muito o impacto de The Act. Acredite, a série conta a história de Gypsy Rose, uma adolescente presa numa cadeira de rodas, com distrofia muscular, problemas respiratórios, um monte de alergias, asma, epilepsia, que mais? Com dentes mal cuidados, sofria de um câncer raro, por isso que era careca. Enfim, o seu quadro médico era o pior possível. Segundo a mãe dela, a Didi Blanchard, que ao falar da filha ainda acrescentava que a garota tinha a idade mental de uma criança de 7 anos e que o pai da Gypsy era um alcoólatra irresponsável e egoísta viciado em drogas que abandonou a família assim que a garota apresentou problemas de saúde. A infância da Gypsy é mostrada em The Act através de flashbacks. A trama já começa em 2009, quando ela e sua mãe, sobreviventes do furacão Katrina, se mudam para a cidade de Springfield, estado do Missouri, meio oeste americano. A casa das duas, assim como todas daquele bairro onde elas foram morar, foi erguida pela Habitat for Humanity, uma ONG que constrói residências para famílias carentes. Uma vez que a Didi não trabalhava, vivia tempo integral em função da filha doente, elas eram sustentadas não só por essa ONG, como também por doações enviadas por várias pessoas dos Estados Unidos, que mandavam grana para ajudar no tratamento e nas consultas da menina. A Gypsy, sua mãe, volta e meia estavam em eventos de caridade, programas televisivos, situações em que a Didi aproveitava para sensibilizar o público e angariar dinheiro. Mesmo ali em sua casa, quando ela promovia algum tipo de festinha, havia sempre um potinho esperto num local estratégico à espera de alguns dólares. Era impossível não criar empatia pela dupla. A menina, que não conseguia ter uma vida normal por conta da sua condição e mesmo assim esbanjava doçura e felicidade, e a mãe dela, mulher guerreira que não abaixava a cabeça, 100% dedicada à filha, que vivia enfurnada em hospitais desde que a criança nasceu. Tem uma cena na minissérie em que a Didi, interpretada pela Patricia Arquette, abre um armário de sua casa e a gente vê uma coleção de remédios de fazer inveja a qualquer farmácia. Esse trecho dá uma noção exata de como era o cotidiano das duas. Acontece que essa história edificante de mãe e filha que enfrentavam e superavam juntas os obstáculos, as dificuldades da vida, escondia um terrível segredo que veio à tona em junho de 2015, quando esta mensagem terrível que você está vendo aí na tela foi publicada no perfil que as duas tinham juntas no Facebook. Os amigos preocupados, chocados, começaram a considerar a possibilidade de que a conta poderia ter sido hackeada. E enquanto rolava os comentários de todo mundo opinando para tentar entender o que houve, apareceu mais um post sinistro. Os vizinhos preocupados foram até a residência das Blanchards para ver se algo ruim realmente havia ocorrido. Quando a polícia entrou na casa,
encontrou o corpo da Didi no quarto. Ela havia sido esfaqueada e estava morta há vários dias. Não havia sinal da Gypsy. Porra, Jetro, você falou que não ia entregar spoilers importantes e está contando essa cena. Esse trecho é mostrado nos primeiros minutos do primeiro episódio. A trama vai e vem no tempo. Quem seria capaz de cometer um ato tão brutal, assassinar uma senhora bondosa e sequestrar sua filhinha inocente? Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a ser montadas. Primeiro veio a informação de que a Gypsy tinha um namoradinho secreto na internet. Não demorou em a polícia rastrear o IP do computador que havia sido utilizado para enviar aquelas mensagens absurdas no Facebook e encontrar, localizar esse sujeito, o Nicholas Goodjohn. As autoridades invadiram a casa do moleque, que morava com os pais, e lá encontraram também a Gypsy. No dia seguinte, o xerife de Springfield deu uma coletiva para a imprensa dizendo o seguinte: gostaria de começar dizendo que as coisas nem sempre são como aparentam. As informações que vieram a seguir deixaram estarrecidos todos que conheciam a Gypsy. Ela era capaz de andar, não necessitava de remédios e o seu comportamento nem de longe era de uma pessoa que tinha a mentalidade de uma criança de 7 anos. Tudo não passava de uma grande mentira. As mensagens no Facebook, as mensagens macabras postadas na rede social, foram escritas por ela própria. A Gypsy namorava o Nicholas às escondidas desde 2013. Os dois se conheceram online num site de relacionamento. O rapaz tinha um retardo mental e múltiplas personalidades. E uma dessas personas, que atendia pelo nome de Victor, era má. E foi justamente com o Victor que a Gypsy conspirou para matar sua mãe. Lembra de Split, Fragmentado, em que o James McAvoy interpreta um sujeito com várias personalidades? Isso não é ficção, essa disfunção existe de verdade. O Nicholas Goodjohn possui este problema e amava loucamente a Gypsy, como ele deixou claro em seus depoimentos à polícia. Fiz isso por mim e por ela. Esta é a razão da verdade. Nunca teria feito se não fosse por ela. Foi fácil convencê-lo a cometer o crime. Tanto ele quanto ela misturavam realidade e fantasia. A descoberta dessa fraude desceu com um gosto amargo, goela abaixo da opinião pública. O que as pessoas não sabiam é que a Gypsy também era vítima. A Didi era uma mãe controladora que mentia a idade da filha e a obrigava a se comportar, se apresentar daquela maneira. A menina nasceu saudável, porém, aos 3 meses de idade, a Didi cismou que a Gypsy sofria de apneia do sono e que poderia morrer subitamente no meio da noite. A partir daí, a mulher desequilibrada começou a inventar para a garota uma doença atrás da outra. Se a Gypsy pegasse um resfriado, a mãe corria para o pronto-socorro. A Didi possuía um distúrbio chamado Síndrome de Munchausen por procuração. Nome bonito, né? É um transtorno, uma doença mental, onde um pai, uma mãe, um responsável provoca ou informa falsamente doenças em crianças, com o intuito de obter atenção ou tirar algum proveito. Não deixa de ser um abuso infantil. Uma das cenas mais dolorosas da série para mim é aquela em que a Gypsy descobre que não é alérgica a açúcar, como sua mãe vinha dizendo, e passa a levantar furtivamente no meio da noite para tomar Coca-Cola. Depois de um tempo, claro, as cáries começam a aparecer. E sua mãe, como punição, manda um dentista arrancar todos os seus dentes da frente. Quando a Gypsy foi presa, acusada de matar a mãe, o estado do Missouri, que não conhecia os bastidores da história, só levava em conta 2 opções: prisão perpétua ou pena de morte. Uma das pessoas que ajudou a corroborar a versão da Gypsy Rose foi o pai dela, o Rod Blanchard, que não era omisso coisa nenhuma, não era nada daquilo que a Didi falava. Depois da separação, o cara foi vítima de alienação parental. A mãe alimentava a filha com péssimas histórias sobre o pai e evitava a todo custo que o Rod fosse visitá-la. A menina cresceu acreditando mesmo que tinha todas aquelas doenças e foi forçada a tomar trocentos remédios. Era uma relação de dependência ao extremo com a mãe. Fruto de uma criação dessas, a Gypsy cresceu infantilizada e desenvolveu sérios problemas, sérios distúrbios psicológicos. Quando a justiça americana teve acesso ao histórico médico da jovem, a advogada dela fez um acordo com a promotoria. A
Gypsy admitiu, confessou ter cometido assassinato não premeditado e pegou 10 anos de cadeia. A série mostra o desenrolar de toda essa história. A maioria das cenas é de revirar o estômago. É revoltante ver a garota sendo submetida a muitas privações e obrigada a explorar a boa-fé, a generosidade das pessoas. As duas atrizes dão um show. Tanto a Patricia Arquette, interpretando a Didi, quanto a Joey King, que arrasa no papel da Gypsy Rose. Em minhas buscas pela internet, eu pude perceber que absolutamente todos os sites e canais do YouTube que contavam essa história arrepiante usaram como referência a matéria escrita pela jornalista Michelle Dean para o BuzzFeed. O link está na descrição. Foi ela quem acompanhou esse caso desde o princípio, entrevistou a Gypsy Rose diversas vezes, conversou com o pai dela, com os amigos, com os médicos que trataram a jovem, enfim, coletou bastante informação. Não por acaso, a Michelle é uma das showrunners de The Act ao lado do Nick Antosca. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Recomendo também o documentário da HBO Mamãe Morta e Querida, que eu usei trechos aqui no programa. Tão legal e tão impactante quanto a série. Ao assistir o documentário, é que a gente percebe o quanto The Act se esforçou para manter-se fiel aos fatos, mesmo com toda a sua dramatização. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante para que o algoritmo da plataforma entenda que você está apreciando o conteúdo do canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!